Você sente culpa? Ou tem uma voz da autocrítica que te massacra? Talvez sejam sintomas de um estado chamado de melancolia. Você já ouviu falar nisso? É diferente da depressão e do luto, mas causa um imenso sofrimento psicológico. A melancolia, no ponto de vista freudiano, é um conceito complexo que Freud explora no ensaio Luto e Melancolia de 1917. Ele faz uma distinção entre luto, que é uma reação normal à perda de um objeto amado, e melancolia, que é uma forma mais patológica, mais profunda de sofrimento psicológico. E talvez muitos de nós estejamos passando por isso e nem sabemos do que se trata. O que é essa tal melancolia e como ela interfere na nossa vida? Quais são os prejuízos que a melancolia causa e como sair dessa? Vamos falar sobre isso? Lembre-se de apertar o curtir, gente, isso é bem importante aqui para o canal, principalmente porque eu estou mudando muito o conteúdo que eu trago aqui, as pessoas estão estranhando já, por isso o seu curtir me ajuda bastante, tá bom? E também assine o canal da Escola da Mente para que você possa acompanhar mais conteúdo desse lindo e vasto universo psicanalítico. E se você quiser, já me segue lá no Instagram e no TikTok como Kelly Freire Psicanalista. Para Freud, gente, a melancolia se assemelha ao luto, mas é marcada por características distintas e mais intensas. Enquanto no luto a pessoa sente tristeza pela perda de alguém ou algo significativo, na melancolia essa perda é ambígua e muitas vezes inconsciente. A pessoa melancólica pode não saber exatamente o que perdeu, ou, em alguns casos, a perda pode estar relacionada a um objeto interno, a uma parte do ego ou algo que a própria pessoa não reconhece plenamente. E por isso pode gerar um estado de sofrimento intenso e duradouro. Freud sugere que na melancolia há uma identificação intensa com o objeto perdido, com esse objeto que pode ser qualquer coisa, interna ou externa, e que a pessoa nem sabe direito do que se trata. O ego da pessoa melancólica se funde com esse objeto. E ao invés de apenas sentir a perda, a pessoa ataca a si mesma, como se estivesse atacando o objeto perdido. É como se o sentimento retornasse para si mesmo. Isso resulta numa autorreprovação intensa, sentimento de culpa e baixa autoestima. Daí a culpa que você pode estar sentindo nesse momento. Eu vou abrir um parênteses aqui para tentar explicar o que é objeto para a psicanálise, ok? Na teoria psicanalítica, o objeto refere-se a qualquer coisa ou pessoa para a qual uma pulsão, como amor, desejo, ódio, é dirigida. Pode ser um objeto externo, como outra pessoa, ou interno, como partes do próprio ego ou fantasias. O objeto é essencial para a satisfação das necessidades emocionais e instintivas. E seu significado, gente, é definido pelo papel que desempenha nas relações afetivas e nos desejos inconscientes de uma pessoa. Ai, será que eu consegui explicar de forma bem resumida? Se você não entendeu, se você ficou com alguma dúvida, me diz aqui nos comentários que num próximo vídeo eu tento ser mais clara, tá bom? A pessoa melancólica costuma ser dominada por sentimentos de culpa e uma autocrítica severa. Freud acredita que essa culpa está relacionada ao inconsciente, onde há conflitos e ambivalências não resolvidas em relação ao objeto perdido. Em outras palavras, a pessoa melancólica pode ter sentimentos mistos, por exemplo, de amor e ódio, em relação ao objeto. E o ódio é então direcionado para si mesma após a perda. E quais são os prejuízos causados pela melancolia? O primeiro deles é a baixa autoestima e a autoagressão. Uma das características mais marcantes da melancolia é justamente a baixa autoestima e a autoagressão. Porque a pessoa melancólica se vê como inútil, inferior ou desprovida de valor, o que pode levar a pensamentos e comportamentos autodestrutivos. Um outro prejuízo é a inibição e a incapacidade de desfrutar a vida, de aproveitar a vida. A melancolia provoca uma inibição
significativa nas atividades da vida cotidiana. A pessoa pode perder o interesse por coisas que antes lhe davam prazer, como hobbies, trabalho ou relacionamentos sociais. E isso pode levar a um isolamento social e a uma diminuição da capacidade funcional da pessoa. Outro prejuízo são os sintomas depressivos severos. A melancolia pode manifestar sintomas graves de depressão, como tristeza profunda, desesperança, falta de energia, distúrbios de sono, perda de apetite e até pensamentos suicidas. Esses sintomas diferem dos do luto normal por sua intensidade e por sua duração prolongada. E por último, e extremamente importante de se falar, é a culpa patológica e a ideação suicida. A culpa na melancolia é desproporcional e não está diretamente relacionada a uma falha real. Muitas vezes essa culpa está ligada a questões inconscientes e pode se transformar em uma ideação suicida na qual a pessoa sente que é tão culpada ou desmerecedora de viver que a única solução é o fim. E para Freud, a melancolia é um distúrbio patológico profundo que envolve uma perda inconsciente de um objeto amado e a subsequente identificação desse objeto com o ego, levando a uma intensa autorreprovação e a sintomas depressivos graves. Essa condição causa um sofrimento significativo e pode impactar drasticamente a qualidade de vida da pessoa, com riscos reais para a sua saúde mental e física. Lidar e buscar a cura da melancolia envolve principalmente o trabalho terapêutico, no qual a pessoa é ajudada a trazer à consciência os conflitos inconscientes, sentimentos reprimidos e a natureza da perda que originou o estado melancólico. Durante a terapia, o analista observa como o paciente transfere sentimentos e atitudes inconscientes, que originalmente são dirigidos a outras figuras importantes, como pais ou parceiros, para o terapeuta. E é essa transferência que pode ajudar a revelar conflitos internos e a natureza dos objetos perdidos que causam a melancolia. Através da livre associação, o paciente é encorajado a falar livremente sobre seus pensamentos, sobre seus sonhos e suas memórias. Isso pode ajudar a trazer à tona conteúdos inconscientes, como sentimentos ambivalentes de amor e ódio, por exemplo, em relação ao objeto perdido, que precisam ser reconhecidos e elaborados. O tratamento busca ajudar a pessoa a entender o que exatamente foi perdido e por que essa perda causou um impacto tão profundo. Esse processo pode envolver a reconstrução de experiências da infância, vínculos afetivos e traumas que contribuíram para essa estrutura melancólica. Freud identificou que o sentimento de culpa é central na melancolia. E o terapeuta ajuda a pessoa a entender que essa culpa é desproporcional e muitas vezes está relacionada a conflitos inconscientes, como agressividade reprimida, desejo ambivalente e não necessariamente a falhas reais do ego. E a terapia, gente, também visa fortalecer o ego da pessoa, ajudando-a a distinguir entre suas próprias características e as projeções do objeto perdido. Isso pode envolver o desenvolvimento de uma autoimagem mais otimista e menos crítica, auxiliando assim na reconstrução da sua autoestima. A cura da melancolia, na perspectiva psicanalítica, envolve a pessoa ser capaz de integrar as partes conflitantes de si mesmo, resolver a identificação com o objeto perdido e redirecionar as pulsões e desejos para novos objetos e experiências mais saudáveis. Isso permite que a pessoa reconstrua a sua capacidade de investimento emocional em novas pessoas, novos projetos e interesses, recuperando o sentido de prazer e satisfação na vida. Ou seja, a pessoa passa a se interessar por novos projetos, novos assuntos, novos compromissos. Essas intervenções, no entanto, podem levar algum tempo e exigem um comprometimento com o processo terapêutico, já que a melancolia é um estado profundo e complexo da psique humana. Lembre-se sempre,
Se você estiver com dificuldades emocionais ou psicológicas, busque ajuda profissional. Não subestime a sua saúde mental. Bem, gente, eu fico por aqui hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.